Essas substâncias são tão potentes que praticamente nada consegue detê-las. Elas corroem metais, inflamam sozinhas e destroem tecidos vivos em segundos. Número 1. Aqua regia, a água real, que derrete ouro. Aqua regia, ou água régia, vem do latim e significa água real. Trata-se de uma mistura extremamente corrosiva, obtida pela combinação de ácido nítrico concentrado com ácido clorídrico concentrado, geralmente na proporção de 1:3. Sim, isso já é assustador. Cada ácido, isoladamente, já é altamente perigoso. Mas, juntos, formam uma solução tão reativa que conseguem dissolver metais notoriamente resistentes a reações químicas. O poder destrutivo da aqua regia vem de uma combinação única. O ácido nítrico é um oxidante poderoso. Ele transforma átomos de ouro, normalmente muito estáveis, em íons de ouro ao remover seus elétrons. Mas esses íons, sozinhos, tenderiam a voltar rapidamente ao estado metálico sólido. É aí que entra o ácido clorídrico. Ele fornece um grande volume de íons cloreto, que se ligam imediatamente aos íons de ouro, oxidados para formar o complexo solúvel ácido tetraloroáurico. Como os íons de ouro não têm a chance de se recompor em ouro metálico, mais átomos continuam a se dissolver. Esse mecanismo em 2 passos, oxidação mais complexação, é bem documentado na química orgânica e explica por que nem o ácido nítrico, nem o clorídrico conseguem dissolver ouro sozinhos, mas combinados, sim. A aqua regia também libera gases altamente reativos. Seus vapores são tóxicos e corrosivos, como o gás cloro, e contribuem diretamente para seu comportamento destrutivo. A solução não é estável por muito tempo, pois os gases escapam aos poucos, levando a uma degradação gradual. Curiosamente, é uma das poucas substâncias capazes de remover impurezas metálicas do vidro sem danificar o próprio vidro. Mas seus vapores podem corroer metais próximos, por isso a ventilação adequada é indispensável. Um dos usos históricos mais interessantes ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Dinamarca. Um químico dissolveu as medalhas do Prêmio Nobel de 2 físicos alemães em aqua regia para escondê-las. A solução ficou esquecida numa prateleira do Instituto Niels Bohr e passou despercebida pelos soldados. Depois da guerra, o ouro foi recuperado da solução e fundido novamente em medalhas. Esse episódio, bastante conhecido, mostra não só a eficácia da aqua regia, mas sua capacidade incomum de dissolver ouro por completo. Ainda assim, apesar de ser tão destrutiva, ela não reage com tudo. Certos plásticos, vidros e materiais cerâmicos permanecem intactos, e misturas com solventes orgânicos podem causar reações perigosas. A combinação com compostos específicos pode até gerar subprodutos explosivos. Número 2. Ácido fluoroantimônico. A acidez levada ao extremo. O ácido fluoroantimônico é frequentemente descrito como um dos superácidos mais potentes já criados. Ele surge da mistura entre fluoreto de hidrogênio e pentafluoreto de antimônio. O resultado não é apenas um ácido comum, é uma substância com uma acidez milhões de vezes superior à do ácido sulfúrico concentrado. Seu poder de doação de prótons é tão elevado que ele consegue protonar compostos que os ácidos convencionais nem tocam, como hidrocarbonetos do tipo isobutano. Sua acidez é medida pela função de acidez de Hammett, e valores inferiores a -20 já foram registrados, um nível que ultrapassa qualquer referência tradicional de força ácida. Vale lembrar que esse ácido não é um composto fixo, mas sim uma família de misturas com diferentes proporções. Mesmo com sua fama, ele não derrete tudo o que encontra, como muitos acreditam. A razão é simples. Sua reatividade depende de princípios químicos específicos e não de um poder corrosivo universal. Por exemplo, ele é armazenado em recipientes de teflon,
Não porque não poderia reagir, mas porque as ligações carbono-flúor são algumas das mais fortes da química orgânica. No entanto, o ácido reage de forma violenta com água, liberando calor e fluoreto de hidrogênio tóxico. Qualquer impureza pode causar decomposição ou reações imprevisíveis. Por isso, ele é manuseado apenas sob condições inertes, frequentemente em caixas de luva com atmosfera seca e equipamentos altamente especializados. Pesquisadores que lidam com esse ácido seguem protocolos rigorosos, e incidentes são raríssimos justamente por conta dessas precauções. Não há dúvidas sobre sua classificação. Pelos dados disponíveis, é um dos agentes protonantes mais poderosos já sintetizados. Sua ação destrutiva, porém, é direcionada. Ele arrasa certos materiais instantaneamente, mas deixa outros, como os materiais fluorados, totalmente intactos. Número 3. Solução de piranha. A mistura que decompõe tudo. A famosa solução de piranha é uma das misturas de limpeza mais agressivas utilizadas em laboratórios. Ela é famosa por sua capacidade de destruir quase todo o material orgânico com o qual entra em contato. Normalmente, é composta por uma mistura de ácido sulfúrico concentrado com peróxido de hidrogênio, numa proporção comum de 3:1. Quando esses dois compostos se misturam, o peróxido de hidrogênio se decompõe rapidamente, liberando espécies de oxigênio altamente reativas. Esse processo libera muito calor. É uma reação fortemente exotérmica, e a mistura pode atingir temperaturas acima de 100 graus Celsius em poucos segundos, sem precisar de fonte externa de calor. O ácido sulfúrico concentrado, por si só, já é um poderoso agente desidratante, capaz de remover água de compostos orgânicos. Quando o peróxido entra em cena, forma-se o ácido peroximonossulfúrico e outros intermediários extremamente reativos. Esses compostos atacam as moléculas orgânicas, quebrando as ligações entre carbono e hidrogênio, gerando dióxido de carbono, água e mais calor. É por isso que essa solução consegue limpar resíduos incrustados em vidrarias que nenhum outro solvente consegue remover. E ao contrário de muitos ácidos fortes, a solução de piranha não se apoia apenas na acidez para reagir. Sua força vem da capacidade de oxidação. Muitos compostos orgânicos se decompõem no instante em que entram em contato, gerando borbulhamento vigoroso ou até reações violentas. Experimentos demonstram que colocar um pedaço de papel ou um cotonete numa solução recém-preparada resulta em carbonização imediata e rápida decomposição. Ainda assim, ela não destrói tudo. Vidros inorgânicos, como o vidro borossilicato, cerâmicas específicas e alguns plásticos fluorados, resistem à solução. Por isso são usados para preparar e armazenar a mistura. Todos os aspectos dessa solução, liberação de calor, força oxidativa e reatividade com compostos orgânicos, estão bem documentados. Não há mistério sobre o que ela pode fazer. Quando mal manuseada, o risco é altíssimo. É uma mistura oxidante extremamente potente que deve ser respeitada em qualquer ambiente de laboratório. Número 4. Ácido fluorídrico, o infiltrador perigoso. O ácido fluorídrico está entre os produtos químicos industriais mais perigosos que existem. Mas não porque é o mais forte, não é? O perigo vem do modo específico como ele reage com materiais e tecidos vivos. Ele é uma solução de gás fluoreto de hidrogênio dissolvido em água. E diferente de muitos ácidos minerais, ele pode atacar materiais normalmente considerados resistentes, como vidro, sílica e óxidos metálicos. Seu modo de ataque aos metais é diferente. Em vez de apenas corroer a superfície, o ácido fluorídrico reage com óxidos metálicos, formando fluoretos metálicos estáveis, o que permite que ele continue penetrando no material. Por isso, é usado para decapagem de aço inoxidável e na preparação de metais de alta pureza. Por atacar o vidro, o ácido deve ser armazenado em frascos de plástico como polietileno.
Mas o maior risco está na interação com o corpo humano. Ele não queima só a superfície da pele como outros ácidos. Os íons de fluoreto penetram profundamente nos tecidos e se ligam ao cálcio e ao magnésio no corpo. Isso pode interferir nas funções celulares e, em casos graves, causar hipocalcemia, uma condição potencialmente fatal em que os níveis de cálcio no sangue caem perigosamente. Os vapores também são perigosos, podendo causar queimaduras químicas nos pulmões e levar a edema pulmonar. Todos esses riscos estão documentados em normas de segurança industrial como as da OSHA, nos Estados Unidos. Ainda assim, o ácido fluorídrico não destrói tudo. Alguns plásticos fluorados e ligas específicas resistem ao ataque, mas sua capacidade de penetrar profundamente nos tecidos vivos, sua reação com vidro e sílica e sua habilidade de quebrar materiais resistentes o tornam uma ameaça única. É um dos poucos produtos químicos cuja manipulação exige conhecimentos tanto de ciência dos materiais quanto de toxicologia médica. Todo contato deve ser evitado. Qualquer exposição é tratada como emergência. Número 5. Sódio metálico. O metal que explode na água. O sódio metálico, muito conhecido por vídeos impressionantes na internet, é um dos elementos mais reativos da tabela periódica. Seu comportamento destrutivo se torna mais evidente quando entra em contato com água. Ele pertence ao grupo dos metais alcalinos, e todos esses metais reagem com vigor com a água. Mas o sódio se destaca pela violência. O motivo é a combinação de oxidação rápida, liberação de gás hidrogênio e geração de calor em um único processo. Ao tocar a água, os átomos de sódio perdem um elétron, formando íons sódio. Esses elétrons reagem com moléculas de água e formam gás hidrogênio. O calor liberado nessa reação é suficiente para derreter o próprio sódio metálico, que passa de sólido a uma bolinha líquida que dança sobre a superfície da água. Esse comportamento já foi filmado e estudado em laboratório. O calor gerado também pode inflamar o hidrogênio que está sendo liberado, resultando em chamas ou pequenas explosões, dependendo da quantidade de sódio usada. Estudos científicos mostram que o fenômeno também envolve uma explosão coulombica. Os átomos de sódio perdem elétrons rapidamente, ficando carregados e se repelindo, o que fragmenta o metal e aumenta sua superfície de contato com a água, acelerando ainda mais a reação. O sódio também reage com outros elementos de forma destrutiva. Ao entrar em contato com ar úmido, forma hidróxido de sódio e carbonato de sódio, ambos corrosivos. Por isso, ele deve ser armazenado sob óleo mineral ou em atmosfera inerte, para evitar ignição acidental ou decomposição lenta. Na indústria, o sódio é usado exatamente por causa dessa reatividade. Ele participa de reações de redução em química orgânica, como na redução de Birch, e também é usado na produção de metais e em sistemas de transferência de calor em reatores nucleares. Nesses contextos, os engenheiros garantem que o sódio nunca entre em contato com água ou ar, o que seria catastrófico. O sódio não destrói tudo. Ele é reativo com água, agentes oxidantes, halogênios e umidade, mas não reage com hidrocarbonetos puros e atmosferas inertes. Porém, quando está em seu elemento favorito, a água, ele mostra seu lado mais explosivo. Sua destruição é intensa, rápida e famosa entre químicos. Número 6. Tricloreto de cloro, o oxidante, que queima o impossível. O tricloreto de cloro, ou ClF3, é um dos compostos industriais mais reativos e perigosos já produzidos. Seu comportamento é tão imprevisível e agressivo que apenas algumas indústrias altamente especializadas se arriscam a utilizá-lo. Ele é um oxidante muito mais potente do que o oxigênio e pode inflamar materiais que normalmente são considerados incombustíveis. Um dos relatos mais famosos sobre o tricloreto de cloro
vem de um documento de 1950 da empresa alemã IG Farben. O texto descrevia o composto como capaz de inflamar areia, amianto e outros materiais normalmente incombustíveis. Pode parecer exagero, mas não é. ClF3 é tão reativo que oxida substâncias ao simples contato, sem precisar de fonte de ignição. Ele pode incendiar concreto, solo e até resíduos deixados por outros incêndios. O tricloreto de cloro reage violentamente com praticamente todos os materiais orgânicos. Borracha, madeira, tecidos e plásticos são todos destruídos no ato. E quando entra em contato com água, ou até mesmo com a umidade do ar, decompõe-se rapidamente, liberando gás cloro e fluoreto de hidrogênio, ambos tóxicos e corrosivos. Um caso real, bem documentado, ocorreu numa planta química, quando o tricloreto vazou sobre um piso de concreto. A reação foi tão violenta que corroeu vários centímetros de material. Os gases corrosivos liberados também danificaram equipamentos próximos. Este evento é frequentemente citado em cursos de segurança de engenharia química e aparece em estudos de casos sobre materiais perigosos. O ClF3 reage com quase todo tipo de recipiente. Ele só pode ser armazenado em certos metais, como o níquel, que formam uma fina camada protetora de fluoreto que impede mais reações, desde que a superfície esteja absolutamente limpa e intacta. Se houver qualquer arranhão, o composto atravessa o metal como se fosse papel. Essas propriedades são bem detalhadas em manuais de manuseio industrial. Ainda assim, apesar dos perigos extremos, ele tem aplicações específicas. A indústria de semicondutores usa o ClF3 para limpar câmaras de deposição química de vapor sem precisar aquecê-las. Nesse ambiente controlado, ele quebra resíduos de silício com alta eficiência. O tricloreto de cloro também foi avaliado como oxidante para propulsores de foguetes, devido à sua reatividade extrema. Mas os riscos superaram em muito os possíveis benefícios. Ele não destrói absolutamente tudo. Materiais fluorados puros, como o PTFE, Teflon, resistem ao seu ataque. Mas sua capacidade de inflamar até mesmo materiais que não deveriam queimar o torna uma das substâncias mais perigosas já manipuladas pela indústria química. Número 7. Fósforo branco, o sólido que queima no ar. O fósforo branco é uma forma sólida, cerosa e altamente reativa do elemento fósforo, que se inflama espontaneamente quando exposto ao ar. Ele queima tecido orgânico com enorme eficiência e é uma das formas mais destrutivas desse elemento. As moléculas de fósforo branco são altamente tensionadas e instáveis, o que explica sua reatividade. À temperatura ambiente, ele começa a oxidar lentamente no ar, gerando calor e uma fumaça branca espessa composta principalmente de pentóxido de fósforo. Se o calor gerado não se dissipa rápido o suficiente, o fósforo atinge sua temperatura de autoignição, cerca de 30 graus Celsius, e entra em combustão espontânea. As chamas geradas são extremamente quentes, ultrapassando 1.300 graus Celsius. A fumaça densa e branca resultante torna o fósforo branco útil em aplicações militares, como munições incendiárias e bombas de fumaça. Mas isso exige cuidados extremos. Ele só pode ser armazenado submerso em água ou em atmosferas inertes. Qualquer exposição ao ar, mesmo breve, pode causar ignição imediata. As queimaduras causadas por fósforo branco são devastadoras. A literatura médica as descreve como profundas, persistentes e com capacidade de se reativar em contato com o ar. Isso acontece porque partículas minúsculas de fósforo podem se alojar na pele e continuar reagindo com oxigênio. Casos documentados exigem a remoção cirúrgica de todo o fósforo residual para evitar novas reações. Apesar dos riscos, o fósforo branco tem aplicações industriais legítimas. Ele é usado na produção de ácido fosfórico, tricloreto de fósforo e outros intermediários químicos.
Também é um componente na fabricação de fertilizantes, fósforos e compostos especializados. No passado, chegou a ser usado em fósforos comuns, mas foi banido devido à sua toxicidade extrema. A exposição prolongada a vapores de fósforo branco causava a chamada mandíbula de fósforo, uma doença degenerativa que destruía o tecido ósseo da mandíbula. Esses registros históricos ajudaram a moldar as primeiras normas de segurança no trabalho. O fósforo branco não destrói tudo. Metais como aço e alumínio resistem ao contato, desde que não haja ignição. Mas sua reatividade com oxigênio e compostos orgânicos, aliada à facilidade com que inflama, faz dele um dos sólidos mais destrutivos em uso prático. Número 8. Bromo, o elemento líquido que corrói e intoxica. O bromo é um líquido denso, de coloração marrom avermelhada, que permanece em estado líquido à temperatura ambiente, uma raridade entre os elementos. Ele é altamente reativo, corrosivo e capaz de destruir uma ampla variedade de materiais ao entrar em contato. Assim como o cloro e o iodo, o bromo forma ligações fortes com muitos elementos. Mas seu estado líquido confere a ele uma mobilidade e uma capacidade de penetração superiores. Ele oxida facilmente materiais e se insere em moléculas orgânicas, o que faz com que degradem plásticos, borrachas, tecidos biológicos e diversos metais. Um dos perigos mais imediatos do bromo é sua ação corrosiva sobre os tecidos humanos. O contato direto com o líquido provoca queimaduras químicas severas e, com exposição prolongada, pode exigir cirurgia para a remoção de tecido morto. Os vapores também são altamente tóxicos. A inalação provoca irritação respiratória intensa, edema pulmonar e até pneumonite química, efeitos já documentados na literatura médica e em diretrizes ocupacionais como as da OSHA. Materiais orgânicos são especialmente vulneráveis. O bromo reage com óleos, solventes e polímeros por meio de reações de substituição eletrofílica e adição, causando descoloração, rachaduras e degradação completa. Vedações de borracha expostas ao bromo se desintegram rapidamente. Por isso, instalações que trabalham com o elemento usam selantes especiais que resistem à sua ação. Apesar de sua agressividade, o bromo tem várias aplicações importantes. Ele é usado em retardadores de chama, medicamentos, produtos fotográficos e compostos para tratamento de água. Para reduzir os riscos, os tanques de armazenamento são lacrados e muitas vezes refrigerados para conter a pressão de vapor. Os trabalhadores recebem treinamento específico, incluindo procedimentos de neutralização e uso de agentes redutores como o tiosulfato de sódio. Nem tudo é destruído pelo bromo. Vidro, certos polímeros fluorados e ligas de níquel resistem bem. Mas sua capacidade de atacar metais, tecidos orgânicos e plásticos faz do bromo um dos elementos líquidos mais destrutivos conhecidos. Em qualquer ambiente onde esteja presente, a exposição deve ser evitada a todo custo. Número 9. Ácido nítrico fumegante. A nuvem vermelha da destruição. O ácido nítrico fumegante, também chamado de RFNA, ácido nítrico fumegante vermelho, ou WFNA, ácido nítrico fumegante branco, é uma das substâncias líquidas mais destrutivas já criadas em laboratório. Embora o ácido nítrico comum já seja um oxidante forte, essas versões fumegantes têm concentrações elevadíssimas de espécies reativas, tornando-as capazes de corroer, queimar ou desestabilizar materiais de forma violenta. O termo fumegante se refere aos vapores visíveis, avermelhados ou esbranquiçados, que se formam acima do líquido. Esses vapores são compostos por dióxido de nitrogênio ou óxidos nítricos, ambos tóxicos, corrosivos e altamente oxidantes. A inalação dessas fumaças representa um risco severo à saúde. Ao entrar em contato com materiais orgânicos, o ácido nítrico fumegante reage de maneira imediata e violenta.
Ele nitrata compostos orgânicos, criando intermediários altamente instáveis que podem se decompor explosivamente. A combinação entre acidez extrema e força oxidante faz com que esse líquido precise de equipamentos especiais para ser manuseado em segurança. Metais reagem de forma agressiva com esse ácido. Ferro, cobre, alumínio, todos se dissolvem rapidamente, gerando nitratos metálicos e liberando gases de óxidos de nitrogênio. Nem mesmo o aço inoxidável escapa, a menos que tenha ligas especiais com alto teor de níquel ou revestimentos com polímeros fluorados. O RFNA tem longa história na indústria aeroespacial, sendo usado como componente de propelentes hipergólicos, pares de combustíveis e oxidantes que entram em ignição espontaneamente ao se misturarem. Ele já foi usado com combustíveis como dimetilhidrazina e anilina. Esses sistemas eram valorizados pela confiabilidade e armazenagem, mas sua toxicidade extrema levou a indústria a buscar alternativas mais seguras. Documentos desclassificados da NASA e de Forças Armadas de meados do século XX detalham os riscos associados a esse tipo de oxidante de foguete. Em laboratório, ainda é utilizado para reações especializadas e dissolução de metais como prata e cobre, sempre dentro de capelas de exaustão e com uso completo de EPIs. Apenas algumas gotas na pele podem causar queimaduras químicas profundas, devido à desnaturação de proteínas e à desidratação acelerada. A mancha amarelada que o ácido nítrico deixa na pele após exposição já é bem conhecida, mas representa apenas o dano superficial. As versões fumegantes penetram mais profundamente, causando lesões severas. Esse ácido não destrói tudo. Alguns polímeros fluorados e ligas de níquel resistem ao ataque. Ainda assim, sua capacidade de oxidar, desidratar, nitrar e corroer o torna um dos líquidos mais perigosos da química industrial. Os perigos associados ao ácido nítrico fumegante são amplamente documentados em publicações médicas, engenharias e normas de segurança. Sua força destrutiva vem da combinação de acidez extrema com poder oxidante total, uma mistura letal que não perdoa erros. Número 10. Hidróxido de sódio, a base que derrete matéria orgânica. O hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica ou lixívia, é uma das substâncias mais utilizadas na indústria e, ao mesmo tempo, uma das mais destrutivas. Trata-se de uma base extremamente forte, capaz de reagir com metais, compostos orgânicos e tecidos vivos de forma violenta. Quando dissolvido em água, o hidróxido de sódio libera muito calor. A reação é fortemente exotérmica. Soluções concentradas podem atingir temperaturas próximas da ebulição quase instantaneamente. Esse calor, combinado à ação química dos íons hidróxido, potencializa todos os seus efeitos corrosivos. Soluções quentes e concentradas de soda cáustica são capazes de dissolver carne, cabelo, gordura e proteínas em questão de minutos. Na indústria de processamento de carnes, é usada para remover pelos de couros e também para limpar equipamentos, dissolvendo resíduos orgânicos com eficiência. A ação destrutiva se dá por meio da saponificação, reação química em que gorduras e óleos se transformam em glicerol e sabão. Esse processo, embora seja a base da fabricação tradicional de sabão, quando ocorre em ambiente descontrolado, causa queimaduras químicas sérias. Os registros médicos mostram que as queimaduras por soda cáustica são profundas e continuam se agravando mesmo após o contato, pois os íons penetram nos tecidos e continuam reagindo até serem neutralizados e lavados. Além disso, o hidróxido de sódio reage com metais como alumínio, zinco e estanho, liberando gás hidrogênio e formando hidróxidos metálicos. Essa reação libera tanto calor que pode gerar sobrepressão em recipientes fechados. Há relatos em bancos de dados de acidentes industriais
envolvendo ferramentas ou recipientes de alumínio corroídos por contato com soda cáustica. Produtos comerciais para desentupimento de pias costumam conter soda cáustica sólida ou líquida concentrada, justamente por sua capacidade de dissolver cabelo e gordura. Essa mesma ação, porém, é perigosa à pele. Por isso, manuseio deve sempre envolver luvas, óculos de proteção e máscaras. Pequenas gotas nos olhos ou na pele podem causar danos permanentes. Apesar do potencial destrutivo, a soda cáustica é seletiva. Materiais como aço inox, plásticos como polietileno e polipropileno, vidro e PTFE resistem ao seu ataque. Por isso, é nesses materiais que a substância é armazenada e transportada com segurança. Mesmo assim, o respeito ao seu potencial corrosivo é essencial, pois o menor erro pode causar acidentes graves. Número 11. Potássio metálico. O metal que explode mais rápido que o sódio. O potássio metálico é um dos elementos mais reativos que existem, ainda mais agressivo que o sódio quando entra em contato com água. Sua capacidade de destruição vem da combinação entre reatividade química extrema, liberação de calor e produção de gás inflamável. Assim como o sódio, o potássio faz parte do grupo dos metais alcalinos, junto com lítio, rubídio, césio e frâncio. À medida que se desce esse grupo na tabela periódica, a reatividade dos metais aumenta, e o potássio está exatamente na faixa onde a reação com água se torna explosiva. Quando entra em contato com a água, o potássio doa seus elétrons para formar íons potássio. Essa reação também gera íons hidróxido e gás hidrogênio. O calor liberado é tão intenso que derrete instantaneamente o potássio, que se espalha pela superfície da água em forma de bolha líquida. A reação é tão rápida que o hidrogênio liberado entra em combustão espontânea, produzindo chamas roxas brilhantes. Além disso, o potássio reage com o oxigênio do ar, formando óxidos, superóxidos e peróxidos. Esses compostos criam uma crosta amarela ou arroxeada altamente instável na superfície do metal. Instável a ponto de explodir com fricção ou pressão. Por isso, o potássio deve ser armazenado em óleo mineral ou em atmosfera inerte, como argônio. Seu contato com pele ou tecidos vivos é extremamente perigoso, pois reage imediatamente com a umidade da pele, formando hidróxido de potássio cáustico. Existem relatos médicos de queimaduras químicas profundas provocadas por fragmentos minúsculos de potássio em superfícies úmidas. Ele não destrói tudo indiscriminadamente. Hidrocarbonetos saturados, óleos minerais e gases inertes são materiais seguros para o manuseio do potássio. Mas sua interação com materiais que contêm água é quase instantaneamente explosiva. Toda sua reatividade pode ser explicada por princípios químicos básicos, e suas reações são bem estudadas, mas isso não as torna menos perigosas. Sua reputação como destruidor não é exagerada, é merecida, comprovada e respeitada em todo o mundo científico. Número 12. Óleum, o ácido que queima sem fogo. O óleum, também conhecido como ácido sulfúrico fumegante, é uma solução densa, altamente corrosiva, composta por trióxido de enxofre dissolvido em ácido sulfúrico concentrado. Ele é ainda mais reativo do que o ácido sulfúrico comum, justamente por conter moléculas livres de SO3, que são incrivelmente agressivas e capazes de destruir tecidos orgânicos, superfícies metálicas e muitos outros materiais. Um dos traços mais destrutivos do óleum é sua habilidade de desidratar. Ele retira a água de compostos orgânicos com tamanha intensidade que carboidratos e proteínas podem carbonizar no exato momento do contato. Em demonstrações de laboratório, quando se despeja açúcar em oleum, o material escurece, esquenta e se transforma em carvão quase instantaneamente. Isso não é um truque de mágica. É resultado direto da quebra das ligações moleculares e da extração das moléculas de água.
Se você pingar água no Oleum, ocorre uma reação exotérmica imediata. O trióxido de enxofre se hidrata violentamente, formando ainda mais ácido sulfúrico e liberando grande quantidade de calor. O perigo é real e imediato. Metais como chumbo e certos tipos de aço inoxidável conseguem resistir à corrosão do Oleum, mas outros, como zinco, magnésio e alumínio, são rapidamente corroídos. Outro perigo importante é a pressão de vapor. Os vapores de S, o 3 que se acumulam acima da superfície do líquido, reagem com a umidade do ar, formando uma nuvem branca de aerossol de ácido sulfúrico. Essa névoa é corrosiva para a pele, os olhos e as vias respiratórias, além de causar danos a equipamentos, circuitos elétricos e estruturas metálicas. Por isso, os tanques de armazenamento precisam ser herméticos e equipados com sistemas neutralizantes para evitar a liberação acidental dos vapores. Apesar do perigo, o Oleum é essencial na indústria química. Ele é utilizado na fabricação de corantes, explosivos, produtos farmacêuticos e detergentes. Também é indispensável na produção de ácido sulfúrico de altíssima concentração, conhecido como ácido de Torre. Esses usos se aproveitam da capacidade do Oleum de inserir grupos sulfato em moléculas orgânicas, uma reação vital para a síntese de muitos compostos. A manipulação do Oleum exige luvas resistentes a ácidos, proteção facial completa e ventilação especializada. Mas, mesmo sendo altamente destrutivo, o Oleum não corrói tudo. Materiais como PTFE, Teflon, vidro e ferros fundidos com alto teor de silício resistem bem. Ainda assim, a combinação de acidez extrema, poder desidratante, reatividade fumegante e calor gerado o torna um dos ácidos mais perigosos já utilizados pela indústria química. Número 13. Flúor líquido, o elemento mais reativo da tabela. O flúor é, sem exagero, o elemento mais reativo de toda a tabela periódica. Quando resfriado abaixo de seu ponto de ebulição, de cerca de 188 graus Celsius negativos, ele se transforma em um líquido amarelo pálido que mantém toda a agressividade do flúor gasoso. Esse líquido é raramente manipulado fora de ambientes industriais e laboratórios altamente especializados. Átomos de flúor são tão eletronegativos que podem quebrar praticamente qualquer ligação química estável, formando compostos fluorados com uma enorme variedade de elementos, metais, compostos orgânicos, materiais à base de silício e até substâncias consideradas inertes. Mesmo gases nobres, como o xenônio, podem formar fluoretos sob as condições certas. O flúor líquido reage violentamente com compostos orgânicos, pois suas ligações carbono-hidrogênio são facilmente quebradas, liberando calor suficiente para inflamar os materiais. Demonstrações em laboratório mostram combustão instantânea quando o flúor, em estado líquido ou gasoso, entra em contato com borracha, madeira, óleo ou até materiais que são normalmente considerados retardantes de chama. Metais também não escapam. Ferro, aço inoxidável, cobre, alumínio. Todos reagem com flúor líquido, formando fluoretos metálicos. E quando o flúor entra em contato com água ou umidade, a reação produz uma mistura de oxifluoreto e fluoreto de hidrogênio, este último sendo um dos produtos químicos industriais mais tóxicos e perigosos que existem. Mesmo com todos esses riscos, o flúor líquido tem usos industriais muito específicos. Ele é essencial na produção de hexafluoreto de urânio, utilizado no processamento de combustível nuclear. Também é empregado em pesquisas com propelentes de foguetes e na fabricação de materiais fluorados de alto desempenho. Para lidar com tamanho perigo, os sistemas que utilizam flúor são projetados com múltiplas camadas de segurança: contenção redundante, operação remota, uso de gases inertes como barreira e protocolos extremamente rígidos. Mas nem tudo é destruído por ele. Certos polímeros totalmente fluorados, como o PTFE,
e algumas ligas de níquel específicas resistem à sua ação. Ainda assim, sua capacidade de oxidar quase todos os elementos e destruir materiais orgânicos instantaneamente faz do flúor líquido um dos compostos mais perigosos já manejados por químicos. Número 14. Tetraóxido de ósmio. O gás que enxerga as células e as destrói. O tetraóxido de ósmio é uma substância altamente tóxica usada em ambientes de pesquisa, especialmente na biologia celular. Ele é um sólido cristalino à temperatura ambiente, mas sublima com facilidade, liberando vapores perigosos que oxidam tecidos orgânicos. Quando aquecido, transforma-se em um líquido ainda mais reativo e corrosivo. Sua principal característica é a capacidade de aceitar elétrons de outras substâncias, ou seja, ele é um oxidante fortíssimo. O tetraóxido de ósmio reage de forma particularmente agressiva com ligações duplas carbono-carbono, muito comuns em tecidos biológicos. Isso explica por que ele é tão perigoso. Ele penetra a pele, oxida lipídios e proteínas das membranas celulares, provocando queimaduras profundas e danos irreversíveis. Basta uma pequena concentração para causar lesões sérias nos olhos ou na pele. A inalação dos vapores pode resultar em sintomas respiratórios graves, além de danos internos. Mesmo plásticos e borrachas comuns são degradados com o tempo. Luvas de látex ou nitrila oferecem proteção limitada, sendo necessário o uso de neoprene espesso, jaleco reforçado e viseira de proteção, sempre dentro de capelas com exaustão. Metais não são totalmente imunes. O tetraóxido de ósmio pode oxidar superfícies metálicas com exposição prolongada, formando óxidos de ósmio ou compostos instáveis que comprometem a integridade do metal. Já o vidro, por outro lado, é resistente. Por isso, é amplamente usado para armazenar o composto em ambientes de laboratório. Apesar do risco altíssimo, essa substância é insubstituível em certas áreas da ciência. Na microscopia eletrônica, por exemplo, o tetraóxido de ósmio é usado como agente de contraste. Ele reage com lipídios, criando imagens altamente detalhadas das estruturas celulares. Em função disso, ainda é essencial em laboratórios de pesquisa biomédica. Ele não destrói absolutamente tudo. Vidro, PTFE e alguns metais resistem ao seu ataque. Mas, no que diz respeito à matéria orgânica, especialmente tecidos vivos, o tetraóxido de ósmio é, sem dúvida, uma das substâncias mais letais e destrutivas em uso na ciência moderna. Número 15. Dimetilmercúrio, a toxina invisível e letal. O dimetilmercúrio é, sem dúvida, um dos compostos químicos mais letais já sintetizados. Ao contrário da maioria dos compostos de mercúrio, que são perigosos principalmente por ingestão ou exposição prolongada, essa substância é um veneno quase perfeito. Ela é tóxica por contato com a pele, por inalação de vapores e até mesmo através de luvas aparentemente seguras. O que torna o dimetilmercúrio tão perigoso é sua estrutura. A molécula é pequena, apolar e altamente solúvel em lipídios. Isso permite que ela atravesse rapidamente a pele, o látex, nitrila e até algumas barreiras protetoras especializadas. Estudos mostram que essa substância pode atravessar certos tipos de luvas em menos de 15 segundos, tempo menor do que alguém levaria para perceber que foi exposto. Esse perigo ficou tragicamente famoso no caso da química Karen Veterhan, que sofreu exposição acidental em 1997. Ela usava luvas de látex duplo que julgava seguras. Sem perceber, gotas minúsculas atravessaram a proteção e entraram em sua corrente sanguínea. Meses depois, os sintomas neurológicos começaram a aparecer. Apesar de todos os esforços médicos, ela faleceu de envenenamento por mercúrio. O caso mudou para sempre os protocolos de segurança química no mundo inteiro. Uma vez dentro do corpo, o dimetilmercúrio atravessa a barreira hematoencefálica e se acumula no sistema nervoso central.
Lentamente, ele se decompõe em formas inorgânicas de mercúrio, que se ligam fortemente a proteínas contendo enxofre. Os sintomas, como perda de coordenação motora, visão turva e confusão mental, aparecem meses após a exposição, quando os danos já são irreversíveis. Esse atraso torna a substância ainda mais insidiosa. Quimicamente falando, o dimetilmercúrio é surpreendentemente estável. Ele não se decompõe facilmente no ar nem na água, o que permite que permaneça ativo tempo suficiente para se acumular nos tecidos vivos. Sua estabilidade é justamente o que o torna tão perigoso. Ele se infiltra, age silenciosamente e ataca de dentro para fora. Em pesquisa, o composto já foi utilizado como padrão em análises de isótopos de mercúrio por ressonância magnética nuclear. Mas, após o caso Veterhan e outros estudos sobre sua permeabilidade, praticamente todos os laboratórios abandonaram seu uso. Hoje, é amplamente reconhecido como uma substância insegura para manipulação rotineira. Sua habilidade de atravessar barreiras de proteção, causar sintomas atrasados e provocar danos neurológicos irreversíveis o torna um dos compostos mais tóxicos e destrutivos já manuseados por seres humanos. Número 16. Fluorazida, a bomba química. Quase impossível de controlar. A fluorazida é um composto inorgânico extremamente instável e perigoso, estudado apenas em ambientes de laboratório altamente controlados. É um líquido pálido e volátil, perto de seu ponto de fusão, mas que se torna um gás explosivo acima dessa temperatura. Sua fama de destrutiva vem da união de dois dos grupos mais reativos da química, o flúor e a azida. As azidas são bem conhecidas por seu comportamento explosivo. Elas se decompõem facilmente em gás nitrogênio, liberando enormes quantidades de energia. Quando esse grupo é combinado com o flúor, o elemento mais eletronegativo e oxidante da tabela periódica, o resultado é um composto altamente reativo, instável e sensível a praticamente tudo. A fluorazida pode detonar espontaneamente com calor, luz, pressão mecânica ou até mesmo por pequenas impurezas. Durante sua primeira síntese, os químicos observaram explosões sem nenhum gatilho aparente. Apenas o ato de resfriar ou transferir o composto era suficiente para causar detonação. Ela reage de forma violenta com materiais orgânicos, que geralmente contêm carbono e hidrogênio, dois alvos fáceis para o flúor. Essa reação libera calor suficiente para provocar ignição e decomposição explosiva. Substâncias comuns como óleo, graxa ou poeira são suficientes para desencadear um acidente. A fluorazida também ataca metais, reagindo com óxidos metálicos e formando fluoretos. Essa reação libera gás nitrogênio e muito calor. Por isso, ela jamais pode ser armazenada em recipientes metálicos. Em vez disso, os poucos experimentos realizados utilizam frascos de vidro especialmente tratados ou polímeros fluorados, e mesmo assim, com grande risco. Apesar de ser extremamente perigosa, a fluorazida foi estudada para entender melhor os limites das ligações químicas entre nitrogênio e flúor. Seu potencial para aplicações comerciais é nulo, justamente por ser praticamente impossível de controlar. Nenhuma indústria no mundo a utiliza fora do campo da pesquisa. Ela não reage com tudo. Polímeros fluorados como PTFE e gases inertes podem suportar sua presença por um curto tempo. Mas a combinação de instabilidade explosiva, alta reatividade e risco de detonação espontânea fazem da fluorazida um dos compostos mais destrutivos e imprevisíveis já documentados. Número 17. Ácido perclórico, o oxidante que se transforma em explosivo. O ácido perclórico é um ácido forte e um oxidante potente. Ele se torna especialmente destrutivo quando aquecido ou concentrado. Diferente de outros ácidos que agem apenas como doadores de prótons, o ácido perclórico muda de comportamento com o aumento da temperatura, tornando-se um agente oxidante perigoso.
Em temperatura ambiente e em baixas concentrações, ele se comporta de forma semelhante ao ácido nítrico ou ao sulfúrico. Mas, quando supera os 70% de concentração ou é aquecido acima de 160 graus Celsius, ele forma espécies de perclorato altamente reativas. Essas espécies podem oxidar materiais orgânicos com enorme rapidez e muitas vezes com explosões. Papéis, óleos, tecidos, solventes e outros materiais inflamáveis reagem de forma violenta. Com o tempo, os vapores de ácido perclórico formam sais de perclorato que se acumulam nas superfícies do laboratório. Esses sais são sensíveis a choques e podem detonar mesmo com uma leve batida ou atrito. Por isso, após vários acidentes graves no século passado, os laboratórios passaram a adotar capelas de exaustão com sistemas de lavagem interna, que impedem o acúmulo desses depósitos. Quando concentrado ou quente, o ácido perclórico corrói metais como aço inoxidável, alumínio, cobre e ferro, formando sais instáveis que aumentam ainda mais o risco. Já materiais como vidro, PTFE e ligas especiais com alto teor de níquel resistem ao ataque, por isso são usados para armazenamento e manipulação. Na indústria, o ácido perclórico tem aplicações legítimas. Ele é usado em química analítica para digestão de amostras, pois consegue quebrar matrizes resistentes, transformando-as em dióxido de carbono e água. Também aparece na fabricação de propelentes de foguetes e no tratamento de superfícies metálicas. Mas todos esses usos exigem precauções rigorosas. Apesar de ser menos agressivo que outros ácidos em temperatura ambiente, basta um aquecimento para ele se tornar um dos agentes oxidantes mais perigosos e destrutivos usados em laboratório. Número 18. Polônio-210. O veneno atômico que mata por dentro. O polônio-210 é uma das substâncias mais destrutivas já conhecidas pela ciência. Não por ser corrosiva ou ácida, mas porque ataca diretamente a estrutura mais fundamental da vida, o DNA. Ele destrói organismos vivos de dentro para fora, usando radiação. Esse isótopo radioativo é produzido em reatores nucleares, a partir do bombardeio de bismuto-209 com nêutrons. Sua meia-vida é relativamente curta, cerca de 138 dias. Mas durante esse tempo, ele libera uma quantidade colossal de energia sob a forma de partículas alfa. Essas partículas são núcleos de hélio altamente energéticos. Fora do corpo, o polônio-210 não representa grande ameaça. As partículas alfa são facilmente bloqueadas por uma folha de papel ou até pela camada superficial da pele. Mas, uma vez dentro do organismo, não há barreira protetora. As partículas alfa se chocam diretamente contra células e moléculas vitais, quebrando o DNA, danificando membranas e interrompendo funções essenciais. A principal via de exposição é por inalação ou ingestão. Quando isso acontece, o polônio pode entrar na corrente sanguínea, acumular-se em órgãos e irradiar tecidos continuamente. Doses extremamente pequenas, da ordem de microgramas, são suficientes para causar a morte. Esse nível de toxicidade o coloca no topo das listas de substâncias radiotóxicas. O caso mais famoso envolvendo o polônio-210 ocorreu em 2006, com o envenenamento do ex-espião russo Alexander Litvinenko em Londres. Ele apresentou sintomas de falência múltipla dos órgãos, queda de cabelo e destruição da medula óssea, todos consistentes com exposição massiva à radiação alfa. Após sua morte, traços de polônio-210 foram encontrados em diversos locais por onde ele passou, incluindo hotéis, banheiros e aviões. Esse caso se tornou referência em manuais de segurança nuclear e toxicologia. O risco não se limita ao indivíduo envenenado. Como o polônio tende a aderir a partículas de poeira, ele pode ser transportado pelo ar, entrar em sistemas de ventilação ou se fixar em superfícies,
tornando a descontaminação um pesadelo. A limpeza de áreas contaminadas requer a remoção completa dos materiais afetados. Não basta lavar. Protocolos de descontaminação exigem medição em múltiplas etapas, escaneamento radioativo e, muitas vezes, demolição parcial de estruturas. Tudo isso está documentado em guias internacionais de segurança nuclear. A destruição causada pelo polônio 210 é silenciosa, interna e irreversível. Ele não queima nem dissolve. Ele desintegra, célula por célula. É a própria radiação, canalizada para o interior do corpo, que o torna uma das substâncias mais letais já manipuladas pelo ser humano. Número 19. Tionilcloreto, o reagente que destrói com umidade. O tionilcloreto é um dos reagentes químicos mais destrutivos, utilizados em laboratórios. É um líquido amarelo pálido com odor penetrante e altamente irritante. Sua fama se deve à forma como reage com água, umidade e compostos orgânicos, liberando gases corrosivos e causando reações violentas. Esse composto é amplamente utilizado como agente clorante. Ele substitui grupos hidroxila-OH por átomos de cloro em compostos orgânicos. Durante essa reação, forma-se ácido clorídrico e dióxido de enxofre, dois gases tóxicos e corrosivos, que sozinhos já seriam motivo de alerta máximo. Mas o maior risco do tionilcloreto está na sua interação com água. Mesmo uma quantidade mínima de umidade desencadeia uma reação imediata e vigorosa, que gera calor e libera grandes volumes dos dois gases mencionados. Essas gotículas ácidas se espalham pelo ar, corroendo metais, plásticos, tecidos orgânicos e queimando a pele e as mucosas ao menor contato. Laboratórios do mundo todo registram acidentes relacionados à tentativa de neutralizar o tionilcloreto com água, uma prática absolutamente proibida. Essa reação pode causar explosões em recipientes fechados e formar aerossóis tóxicos que se espalham rapidamente. O tionilcloreto também ataca materiais orgânicos. Em presença de álcoois ou ácidos, ele forma intermediários reativos que se decompõem violentamente, a menos que a reação seja cuidadosamente controlada. E os metais também não escapam. Ele corrói ferro, alumínio, cobre e a maioria das ligas. Até mesmo o aço inoxidável pode ser danificado pelos gases de decomposição. Por isso, o transporte do tionilcloreto requer recipientes herméticos, secos e com válvulas de alívio de pressão. Se houver contato com a pele, a reação com a umidade gera ácido clorídrico diretamente sobre o tecido, causando queimaduras imediatas. Órgãos reguladores como a OSHA classificam o composto com limites de exposição extremamente baixos, refletindo sua alta toxicidade. Mesmo assim, ele tem aplicações industriais legítimas. O tionilcloreto é usado na produção de fármacos, pesticidas, corantes e materiais avançados. Também é crucial na fabricação de baterias de cloreto de lítio, onde sua capacidade de promover reações controladas é explorada de forma eficiente. Em ambientes industriais, o uso do tionilcloreto exige sistemas fechados, exaustores potentes, lavadores de gases e estações de emergência com duchas e lava-óleos. Sua reputação como destruidor absoluto é bem merecida. É uma das substâncias líquidas mais perigosas ainda em uso na química moderna. Número 20. Aqua Regia. O começo e o fim da lista. Voltamos ao ponto de partida com a Aqua Regia, a famosa água régia, que ganhou seu nome por um motivo nobre. É uma das poucas substâncias capazes de dissolver o ouro, considerado o rei dos metais. Já falamos dela no início, mas agora, ao olhar para trás, percebemos por que ela merece ocupar o topo e a base dessa lista. A mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico concentrado, geralmente na proporção de 1:3, produz uma solução instável, fumegante e extremamente reativa. Cada componente da Aqua Regia tem sua função.
O ácido nítrico oxida os átomos de ouro, transformando-os em íons. Já o ácido clorídrico fornece íons cloreto, que se ligam aos íons de ouro e os mantém em solução, impedindo que o metal volte a se precipitar. Essa dupla ação, oxidação seguida de complexação, é um fenômeno clássico da química e explica por que o ouro, um dos metais mais nobres e estáveis do planeta, simplesmente desaparece diante dessa mistura. A aquarregia também libera vapores perigosos, como o gás cloro, que contribuem para sua ação destrutiva. É tão poderosa que pode remover contaminantes metálicos de superfícies de vidro sem atacar o vidro em si. Seu uso em contextos históricos, como quando foi usada para esconder medalhas de ouro dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, só reforça sua fama. Mas não se engane. Apesar de todo o seu poder, a aquarregia também tem limites. Certos plásticos, vidros especiais e cerâmicas não reagem com ela. Misturá-la com solventes orgânicos, no entanto, pode gerar reações extremamente perigosas, e alguns de seus subprodutos são explosivos. É esse equilíbrio entre destruição seletiva e reações complexas que faz da aquarregia uma substância tão fascinante. E mesmo depois de percorrer esta lista de compostos mortais e corrosivos, ela ainda se destaca como um exemplo perfeito de como a ciência consegue unir forças químicas poderosas para criar algo ao mesmo tempo útil e assustador. Essas foram 20 substâncias reais, estudadas e documentadas pela ciência, que têm o poder de destruir quase tudo com o que entram em contato. Algumas são ácidos violentos, outras metais explosivos. Algumas atacam por radiação e outras por reatividade química pura. Mas todas elas têm algo em comum. Mostram como a química pode ser tão bela quanto perigosa. E embora muitas dessas substâncias tenham aplicações importantes na indústria, medicina e pesquisa, o manuseio seguro depende de conhecimento técnico profundo, equipamentos especializados e respeito absoluto pelas propriedades de cada uma. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!